Paz do Senhor, mais uma vez estamos louvando e exaltando o nome do Senhor no podcast EBD em Síntese. Desta feita, iniciando o segundo trimestre de 2026, com a lição comentada pelo pastor Erinaldo Renovado de Lima, pastor jubilado da Assembleia de Deus em Parnamirim, Aham. no estado do Rio Grande do Norte. Ela tem como tema homens dos quais o mundo não era digno, o legado de Abraão, Isaac e Jacó. E a primeira lição, a lição de introdução, que diz mais ou menos, o tema dela é Abraão, seu chamado de fé e sua Abraão, seu chamado e sua jornada de fé. O textuário diz: Ora, o Senhor disse a Abraão: sai de tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Verdade prática diz: chamada de Deus na vida de Abraão e na sua e na nossa exige obediência irrestrita, fé e perseverança. Ela está com data de 5 de abril do ano de 2026, domingo de Páscoa, o domingo da ressurreição. A leitura bíblica em classe está no livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia Sagrada, capítulo 12, do versículo 1 ao versículo de número 9. Quem está comigo mais uma vez é o professor Francisco Mar. Tudo bem, professor? Pai do Senhor? Pai do Senhor, pastor Samuel, Pai do Senhor a todos os nossos irmãos que vão acessar esse trabalho aqui do podcast ABD em Síntese. É uma alegria estar retornando para mais uma edição, para o início desse trimestre, né? Já o segundo trimestre, esperando em Deus que possamos contribuir para ajudar os irmãos, principalmente aqueles que ministram nas classes, fazendo alguma informação, algum ensinamento. E também para quem não é professor, mas é aluno, mas que acessa também esse trabalho do podcast ABD em Síntese. Alegria. Professor, essa lição nós iremos estudar Abraão, Isaac e Jacó, os patriarcas, né? O modelo patriarcal de fé, de obediência, de culto, de fidelidade a Deus. Né? Esses três homens que nos mostram, acima de todas as coisas, o processo da obediência. É bem verdade que esses homens falharam, tiveram suas falhas, tiveram seus erros, mas mesmo assim eles deixaram um legado. Abraão é conhecido como o amigo de Deus, né? É, pouca E coisa não. não é pouca coisa, não. Deus se mostrou para Abraão por diversas vezes. Jesus falou de Abraão no seu ministério. Abraão viu o meu dia, são palavras de Jesus, né? De Jesus. Nessa primeira lição, a questão de Abraão, sua obediência. E eu queria deixar o primeiro tópico com o senhor. Deus chama Abrão, né? Abrão, o início Isso, de. isso. Eu queria começar o comentário, pastor Samuel, trazendo aqui, repetindo apenas, chamando a atenção dessa, dessa palavra que tem no começo de toda a revista, no jornal seria o editorial da revista, que é a palavra dada pelo presidente do conselho e do diretor executivo, quando ele diz assim: neste trimestre, estudaremos a inspiradora jornada dos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó, homens que aprenderam a crer, você falou aí, obedecer e esperar em Deus, né? As histórias dele nos revelam a fé, que a fé não é uma ideia abstrata. Aí ele bota também, dizendo: a vida de Abraão nos mostra que a fé genuína exige deixar a segurança do conhecido para confiar na direção divina. Foi o que Abraão fez. Isaac, contemplamos o cumprimento das promessas de Deus no tempo certo. Quer dizer, Isaac veio no tempo certo. E em Jacó, vemos o processo de transformação, como Jacó foi transformado, de um homem comum em um instrumento da aliança. Então, é bom os professores darem uma lidazinha nisso aqui para ter uma noção do que a gente vai ver pela frente, né? Deus chama Abraão, né? Aí tem o significado das palavras, né? De pai exaltado e de Abrão e de Abraão, né? Eu tive olhando alguns comentaristas
e alguns deles disseram assim que o significado de Abrão como pai exaltado é, vamos supor assim, pode ser questionável porque alguém ia botar o nome do filho pai exaltado, né? Então, optou ele, esse comentarista dizendo o seguinte, que a ideia do nome Abrão é mais ou menos aquele que exalta o seu pai, ou seja, dando a entender que esse nome foi dado a ele para expressar o orgulho do pai com o nascimento do filho, né? Porque depois Deus muda o nome dele e bota para Abraão, e está no texto sagrado mesmo, né? Quer dizer, no texto está dizendo em Atos, em 17, ele diz que ele mudou o nome, chamou de Abraão, que vai ser pai de muitas multidões. Mas é válido, né? Mas a ideia é de que o objetivo era que aquela criança exaltasse o seu pai, porque aquele nome foi dado para expressar o orgulho do pai com o nascimento do filho. Quando nasceu o menino vai se chamar Abrão, entendeu? Assim, vai me exaltar, vai honrar o meu nome. Então tem a ver. Mas não é uma coisa, uma questão de se discutir em classe. O senso, o consenso é pai exaltado e pai de uma multidão de nações. Então tem a fé desse chamado, da chamada de Abraão, quando ele é chamado por Deus. O que está no capítulo 12, né? No capítulo 12, que é quando são as aparições de Deus a Abraão. No capítulo 12 especificamente, diz que começa dizendo: O Senhor disse a Abraão, né? No capítulo 12, versículo 1, ele diz: Disse a Abraão. Mas no versículo 7, ele diz: E apareceu o Senhor a Abraão. São as aparições que tem no capítulo 12, que tem no capítulo 17 e que tem também no capítulo 18. Mas a ideia é: Deus chamou Abraão. E interessante que ele chama Abraão e dá uma ordem para Abraão, né? Quer dizer, sai da tua terra, sai da tua parentela para uma terra que eu vou te mostrar. Quando a gente analisa essa chamada de Abraão hoje, a gente tem uma certa facilidade de entender e de crer na dificuldade que Abraão teve, né? Por quê? Porque foi uma coisa de fé. Deus, ninguém sabe como é que foi essa revelação, esse convencimento de Deus com Abraão, né? Agora, ele não tinha um mapa, nem sabia para onde ir. O pastor Reinaldo até coloca aqui, hoje em dia, nós estamos habituados a confiar no GPS, né, que nos orienta com precisão. Mas Deus, quando chamou Abraão, disse: Sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Quer dizer, é aí que prova-se mais uma vez que Abraão, como foi que o Espírito Santo de Deus, como foi que Deus convenceu Abraão e que ele creu que aquele ali era o Deus Todo-Poderoso que podia fazer. Porque hoje em dia a gente tem a Bíblia, né? A gente tem a história de Abraão, sabe? Como foi o Eu, começo. toda vez que eu falo dessa chamada de Abrão ou Abraão, eu falo mais no sentido de Deus não deu garantias reais, palpáveis. Deus não assinou cheque nem nada. Ele disse para eles saem para uma terra que eu ainda vou mostrar. Você ainda não Não, sabe, não, ainda vou mostrar ainda, né? Ainda vou direcionar ainda. Você tem que sair perambulando por aí, né? E é, indo. O é fator aí, verdade. obediência, né, professor? É como eu digo, ele disse, vai para uma terra que eu vou te mostrar. Vamos usar assim mais no contexto. Vou mandar, você vai para obra missionária. Aí você diz, vou para onde, senhor? Ele diz, não, eu vou te mostrar ainda. E você tem que ficar esperando, entendeu? Quer dizer, aí você diz assim, Deus fez com Abraão, vai fazer comigo, vai fazer. Mas, na realidade, isso mostra, como diz o comentarista pastor Reinaldo, Deus sabe o que faz, com quem faz e por que faz, né? Deus sabe justamente isso. É, e ele diz, você vai para a terra que eu vou te mostrar. Como quem diz, aí o cara sai, eu vou sair para onde? Vou sair em frente aqui, de onde estou em Ur dos Caldeus. Eu vou sair em frente,
eu vou pegar a estrada da direita, a estrada da esquerda ou a estrada para trás. Quer dizer, é uma coisa mesmo que só a fé justifica, só a chamada de Abraão. Então, para a gente hoje é fácil de entender isso, né? De entender isso, porque a gente tem a Bíblia e tem a história toda ela. O segundo tópico diz da promessa, né? E diz que não alcançaria somente ele, mas as gerações futuras, né? As gerações futuras. E lembrando que Abraão, quando foi chamado, tinha 75 anos, né? Quer Isso. dizer, ele já tinha 75 anos. Foi o tempo que ele viveu com seu pai, né? Depois ele viveu mais 25 anos lá em Canaã, viveu 25 anos em Canaã sem Isaac, sem ter filho. E depois ele viveu mais 75 já com o filho Isaac. Então, daí 175 anos. Quer dizer, quando Deus chamou Abraão, lá já tinha 75 anos de idade. Mas isso mostra que tem um tempo certo, porque Deus chama Abraão, e a gente aqui tem que falar de maneira genérica da história toda. Deus chama Abraão e diz que vai dar um filho a ele. Espera 25 anos, né? Ele espera 25 anos, mostrando o quê? Que essa promessa, muitas vezes, Deus promete alguma coisa ao seu servo e a gente fica logo pensando, querendo, vamos dizer assim, é hoje, é hoje, é hoje, é hoje, e essa promessa não chega. Então é preciso entender que tem um tempo certo para as coisas acontecerem. E ele mostra aqui as bênçãos de Deus para Abraão, né? As bênçãos de Deus para Abraão. O texto de Gênesis 12 mostra o chamado patriarca. Quando Deus chamou Abraão, prometeu abençoar grandemente, né? Prometeu abençoar grandemente. No versículo 2 ele diz: Far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome e tu serás uma bênção. Também, como quem diz, a chamada foi uma coisa assim, fora de toda a lógica racional, mas também a bênção. Olha só, eu vou fazer de você uma grande nação, vou te abençoar, vou te engrandecer e tu vai ser uma bênção. E além de tudo isso, eu vou abençoar quem te abençoar e vou amaldiçoar quem te amaldiçoar. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Quer dizer, é uma blindagem especial para Abraão, né? É uma blindagem especial. E Deus prometeu fazer isso. E quando ele estava com 99 anos, já lá na frente, é que Deus muda seu nome. Então, só pode ter sido uma coisa pela fé mesmo, né? Foi não é à toa que Abraão é chamado o pai da fé, né? O pai de Já todos sei. aqueles que vierem a crer. Por quê? Porque, vamos dizer assim, se você pensar nisso nos dias atuais, fica difícil, né? Fica difícil. Ó, lembrando que nós temos a história já completa, toda revelada, né? E como Deus chamou Abraão, mas a gente mais uma vez reforça isso, que é quando Deus fala com o homem, Deus quando se revela ao homem, se revela sem deixar mais de dúvida. Abraão duvidou alguma hora, alguma vez, assim, algum pensamento dúbio, mas da natureza humana. Mas em momento nenhum ele deixou de seguir o chamado que tinha de ir morar, de estabelecer-se numa terra que para onde Deus tinha mandado, uma terra que ele não conhecia. Né? Quando a gente olha no mapa, saindo de Ur dos Caldeus, subindo para Arã, descendo para Siquém, para chegar em Canaã, depois desce para o Egito, o homem rodou, entendeu? O homem rodou assim, que não foi É, pouca coisa, não. é Deus. interessante, professor, que eu disse uma É, coisa aí, assim, é pura verdade, né? Deus nunca usou um homem na Bíblia Sagrada sem antes dar uma visão. Uma visão de perfeito. Abraão, Isaac, Justamente. Jacó. Sem antes de aquela experiência, aquele objetivo, né? De conquistar, de ir atrás, de buscar a promessa. Sempre que Deus utilizou Isso. esse homens, antes Deus lhe deu uma visão. Eu costumo dizer, pastor Samuel, o seguinte, por exemplo, para eu pregar na Praça Gentil Ferreira, para eu ir ali trabalhar, pregar no sábado ali, quando o pessoal se reúne, eu não Uhum, preciso de uma visão de Deus, não. Nem eu, nem ninguém. O uhum. Senhor já disse.
ir por todo mundo pregar o evangelho. Então, como quem diz, é só juntar aqui, arranjar meu tempo, a disposição, a coragem e vou para lá. Não preciso não. Agora, para Deus trazer Gunnar Wingre e Daniel Berg lá do outro lado do mundo, para vir para uma terra que ele não conhecia, não Não sabia conheci. onde, só tinha visto no mapa, né? O mapa diz que é aqui. Eu acho que Pará só tem, parece que Pará só tem essa daqui mesmo para cá que nós vamos. Então, Deus teve que falar com eles, né? Quer dizer, botando Gunavir e Daniel Berg como assim o Abraão moderno. Quer dizer, ele veio para um lugar que ele não conhecia nada da língua, não sabia dizer uma palavra em português, né? Não sabia uma palavra em português. Se comparar os tempos, é mais ou menos isso. Mas Deus se revelou. Deus não dá Norte, quer dizer, se eu quiser ir fazer missão na Coreia do Norte, eu tenho que ir com a chamada clara de Deus que eu vou para a Coreia do Norte. Agora, para pregar ali na praça, para ir dar um testemunho na congregação, no ar livre, não sei o quê, aí para isso não precisa Deus falar, não, que a palavra dele já diz Já nos tranquilamente. Né? Agora, Deus se revela para mostrar isso. Deus se revela para mostrar isso. Aí, no tópico 2 da lição, fala da obediência de Abraão a Deus, né? Abraão atendeu o chamado. chamado, né? Atendeu, creu em Deus e partiu para um lugar determinado pelo Senhor. Quer dizer, ele não conhecia o significado da palavra fé. Ele nem sabia o que era fé. Ele obedeceu e foi atendendo o chamado. Então, veja bem, ele creu e partiu. O texto sagrado diz que ele foi primeiramente com o pai acompanhou, capítulo 12, que ele saiu com. Tomou Abraão a Sarai sua mulher, a Ló, filho de seu irmão, que havia adquirido e as almas que ele ia crescer em Harã, e saiu para ir até Canaã. Quando o pai dele, no final do capítulo 11, não está aqui não, está no capítulo 12. No final do capítulo 11 que o Terá sai com eles e vai para a terra de Ur, né, para a terra de Harã, e lá ele morre, e de lá Abraão dá sequência, depois que o pai morre, dá sequência à, à viagem ou à missão que recebeu de Deus. Acho que o Arnaldo coloca aqui no tópico, no subtópico 2, mostrando um descuido. Já vimos que Abraão era um homem de fé, porém permitiu que seus sobrinhos Ló o acompanhassem na jornada que haveria de empreender. Ele colocou uma palavra, eu acho bem apropriada, permitiu, porque o texto sagrado diz assim, partiu, 12:4, como partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito. E Ló foi com ele. Ló foi com ele, ou seja, Ló acompanhou Abraão porque foi convidado, mas por iniciativa própria. Quer Por dizer, quando iniciativa. eles saíram de Ur dos Caldeus, alguns comentaristas dizem até que saiu de Ur dos Caldeus, do clã, da tribo, né? Entendeu? Foi para Arã e lá morreu. Então, essa ida de Ló foi uma coisa que, vamos dizer assim, talvez no momento ninguém foi tão rigoroso, ninguém tinha uma visão tão clara, né? Quer dizer, nossa, Abraão saiu da terra dele, deixou a parentela, ficou os tios, outras pessoas por lá, mas Ló, coitado, Ló tinha perdido o pai, né? Não sei onde é que estava a mãe. Aí disse, vou me agregar aqui, vou escapar aqui com. Foi com o avô, né? Quer dizer, o avô estava indo, então a responsabilidade do avô tinha tudo aquilo ali. Aí Pastor Arnaldo coloca aqui tempos depois, seu descuido, quer dizer, ocasionou alguns problemas com o sobrinho. Aquela disputa de. Fala O daquela disputa estresse, de Abraão e Ló, é, né? dos. Como é que se diz? Dos rebanhos que estavam grandes. E Pastor Arnaldo coloca aqui Inclusive, uma observação. Sim, esse descuido, vou utilizar a palavra do pastor Linaldo, a questão do descuido causou, além do estresse, um lado obscuro de Ló, a ganância. Não é isso? sim, pois Ele é, olhou, viu os campos justamente. maravilhosos e É cresceu muito. verdade, é Ele verdade. não compreendeu Cresceu. que a E, bênção, que a e mais uma bênção vez.
Ele E não mais uma compreendeu que a vez, bênção, que a bênção que existia em Ló não era de Ló, era de não, Abraão. A promessa era é. de A Abraão. promessa era para Abraão. E se Ele foi. alcançou justamente a parentela dele. Porém, Ló não compreendeu aquilo. Quando olhou, viu os E a campos promessa. verdes. Pode continuar, professor. Não, digo, e a promessa era abençoarei os que te abençoarem. Pois Né? é. Abençoarei os que te abençoarem. Se Ló tivesse se colocado, não, dissesse, não, tio, o senhor que escolhe, assim, não, senhor. O que o senhor disser vai fazer, mas não, cresceu o olho e se deu mal. Aí pastor Rinaldo coloca uma observação assim, dizendo: tenha cuidado, sempre que deixamos de obedecer de forma irrestrita ao Senhor, os problemas surgem, né? Isso no dia a dia, na liderança, na administração, no convívio pastoral, quer dizer, às vezes, como dizia o pastor Raimundo Santana, tem gente que quer ser melhor do que nosso Senhor Jesus, né? Se Jesus disse, pare com essa pessoa aí, então pare aquela pessoa ali. No- Se Jesus disse para o pastor, pronto, essa foi a última oportunidade que você deu para Marta, então pronto, pare ali. Não dizer, não, não, Senhor, eu vou dar mais uma oportunidade. Deus não já disse para cessou a oportunidade? Então cessou a oportunidade. Quer dizer, você teve a oportunidade até aqui, daqui para frente eu trato com Deus. Mas hoje a gente sabe porque tem os exemplos de Abraão e de outros personagens da Bíblia que desobedeceram e pagaram esse preço para a gente não pagar mais, certo? Aí ele fala da passagem por Arã, né? E pastor Reinaldo diz assim: nem sempre Deus nos leva diretamente antes de chegar a Canaã. Abraão e os que ele acompanhavam tiveram que passar um tempo em Arã, cidade importante da Mesopotâmia. Certamente Deus queria forjar seu caráter antes de sua chegada. Quer dizer, a nossa trajetória nem sempre é em linha reta, né? Nem sempre é em É, linha reta. Às vezes você tem que passar tem um vale. Você nem sempre, quer dizer, entre o pico de duas montanhas sempre tem um vale, né? Não tem, é, se você está no alto assim, em duas montanhas, sem passar, sem ter um vale no meio, então não é dois picos, é uma planície, entendeu? O terreno está assim. Mas se tem um monte aqui, se tem um pico aqui e um pico aqui, no meio tem um vale, e muitas vezes é preciso passar pelo vale. Ninguém pula de um pico para outro pico, não. Tem que dar uma volta. Muitas vezes é preciso apenas que a gente entenda, essa chamada e saiba ouvir a voz de Deus, como é que pode, como é que pode ser feito. Isso acontece, por exemplo, com quem vai para o campo missionário. Às vezes a pessoa tem que passar por um local para depois ir para o local definido por Deus. Para depois definido por Deus. Eu vi isso acontecer quando eu congregava no Rio. Deus chamou um irmão para a missão. Ele tinha que passar, mas ele foi direto para outro lugar e voltou. Não voltou. Quando ele voltou, ele disse: "Eu devia ter ido primeiro por tal lugar para depois ir para lá." a Mas expressão de quis Jesus, né? pegar um atalho. O professor Martin, a expressão de Jesus, né? É necessário passar por Samaria. Pois é, justamente. Justamente. Assim, As- havia uma necessidade de passar por Samaria. E foi aquela É, situação da Samaritana. Às vezes a gente não entende. Olha, por exemplo, quando eu estou dando aula de história, eu falo de Wycliffe, que é chamado a estrela d'alva da Reforma, um dos precursores da Reforma, que traduziu a Bíblia para o inglês. Wycliffe era professor na universidade, era equivalente ao cargo de reitor, né? Famoso e tudo, mas aí começou a enfrentar uma oposição e tiraram ele da posição e mandaram ele para uma paróquia chamada de Lutherworth, uma coisinha lá pequenininha, entendeu? Uma, 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 com- uma igreja, mandaram ele para uma igreja pequena. Aí, o que é que dá para pensar nos dias atuais? Ah, eu estou desmoralizado, caí, não sei o que, não. Só que quando ele chegou em Lutherworth, não tinha tanta atividade para ele fazer. Não tinha tanta atividade. Então, ele se dedicou a trazer. Se ele tivesse continuado na universidade.
Se ele tivesse continuado dele da universidade como reitor, professor, escritor e tudo, não teria dado tempo. Então, Deus botou ele lá numa prova de Bíblia para o inglês. Então, muitas vezes a gente precisa entender, porque tem gente que acha que, como, volta a dizer o que o pastor Santana dizia, a gente no ministério precisa aprender que o carro também tem marcha ré. Às vezes a gente tem que dar uma marcha a ré. Não é só para frente, para frente, para frente, para frente, não. Entendeu? Tem hora que você tem que dar uma parada e dar uma marcha a ré para saber onde é que vai passar. Certo? Aí Verdade. chegamos no tópico Professor, 3 mostrando as lutas que. tópico Sim, 3, no tópico 3 a gente vê a questão da fome, né? A primeira fome é, registrada na Bíblia Sagrada, que ocasionou, né, a mudança de Abraão, né, professor? Pode continuar. sim. É porque as lutas que Abraão enfrentou, quer dizer, você chega na terra que Deus prometeu, vá para a terra que eu vou mandar, que eu vou te mandar, que eu vou te mostrar. Quando você chega lá na terra, aí bate uma seca, e dá para questionar, dizer, o que é que eu, é isso que eu vou fazer aqui? Como é que eu vou prosperar? Além das várias interrogações que tinha, né? Mas Deus tinha mandado ele para lá. Eu não, eu não achei, eu lendo o texto de Gênesis assim, eu não achei dizendo que Deus mandou ele para o Egito, né? Quando ele viu a fome, ele disse: bem, eu não vou morrer de fome aqui parado, não, né? Eu vou para o Egito. Eu vou descer mais para frente aqui, que tem um rio ali, lá deve ter comida, né? Não tem assim, pelo menos eu não percebi claramente que Deus tinha mandado ele para o Egito, não. Parece que foi uma decisão própria. É verdade, entendeu? Não Uma está decisão assim, própria mas e isso teve ele tinha também várias consequências, não é isso, professor? feito. E outra coisa, ele não podia ficar, como que diz assim, vendo todo mundo morrer de fome. Ele tinha que procurar uma saída. E procurou para o Egito, que onde tinha lá. Então ele batalhou e chegou lá e deparou-se com isso. E havia fome na terra, então qual é a direção que ia tomar, para onde ir, quais as dificuldades que tem que fazer. Então, nessa hora, para os nossos dias, a situação é orar. Abraão não tinha esse conceito, Abraão não tinha esse conceito de oração que a gente tinha, que a gente tem, né? Abraão não tem esse conceito. Hoje em dia, quando a gente está na dificuldade, sem saber o que fazer, é perguntar a Deus e esperar em Deus que Deus mostre, que Deus revele, certo? Que Deus revele. Então, é preciso que a gente entenda isso. Lá no Egito, ele superou a questão da fome, mas enfrentou uma grande dificuldade, que é vamos chamar assim, a primeira falha do nosso pai. Vamos chamar assim de um fracasso, né? Vamos chamar assim de um Não dizia fracasso, de coisas que Abraão fez que não devia ter feito. E teve dificuldade de falar a verdade. Ele já estava com 75 anos, Sara era uma mulher, Sara é mais nova do que Abraão, 10 anos, então 65 anos, sim, 75 anos, que Deus, quando falou com ele, ele tinha 75 anos, esse trajeto que ele saiu de Ur dos Caldeus para Arã, de Arã, de um ano para outro. E, e Sara é uma mulher de 65 anos, né? Como Sara morreu, Sara viveu 127 anos, com 65 anos, ela era uma mulher de meia idade. E a Bíblia diz que ela era formosa. E a Bíblia diz que ela era formosa. E aí vem vamos dizer assim, o fracasso, ou a dificuldade, ou o tropeço de Abraão, né? Que ele fingiu, ele disse assim: você diga que é minha irmã, e na realidade ela era irmã dele, né? Mas ele usou de fingimento. Capítulo 12 mostra isso, que ele usou de fingimento, dizendo que, olha, você diga que não, na Bíblia, na revista não tem o texto, no versículo. Observar, deixa eu ler textualmente, que deixa bem claro, quando ele diz assim.
capítulo 12, 11 e 12, ele diz assim: Aconteceu que chegando ele disse a Sarai, sua mulher: Bem sei que és mulher formosa à vista. Será que, quando os egípcios te virem, dirão: Esta é sua mulher, e matar-me-ão a mim, e a ti te guardarão em vida? Eu te peço, diga que é minha irmã, para que me vá bem por tua causa, e que viva a minha alma por amor de ti. Então ali tem fingimento, tem duplicidade de caráter e tem mentira, tudo junto. Tem tudo Tira junto tudo. isso aqui. Porque, A olha o que ele diz. deformidade, a deformidade do caráter dele foi demonstrada aí, né, professor? Mentira, Quer dubiedade. dizer, é, Ele e pegou ele, tudo e ele colocou no sabia saco. ele sabia, quando os egípcios viram a mulher que era muito formosa, viram os príncipes de Faraó e se gabaram diante de Faraó, gabaram-na, elogiaram, na realidade, diante de Faraó. E a mulher foi tomada para a casa de Faraó. Ele disse assim: Não, você disse que é minha irmã, entendeu? Você vai ser tomada por harém, e etc. e tal, e vai ser bom para mim, quer dizer, ele diz assim: matar-me a mim, para que vá bem por minha causa, para que eu me vá bem por sua causa. Quer dizer, se tomarem a irmã dele, ninguém vai fazer nada comigo, vão até abençoar como realmente abençoaram, né? Agora, ele não pensou na condição que ia ficar a irmã Sara, né? Quer dizer, Ele só ele pensou ia nele. para o harém de mulher. Surge uma questão aí, alguém quer dizer que houve um relacionamento sexual entre Faraó e Sara, mas tem que lembrar dos costumes da época. Quando uma mulher era tomada para o harém do rei, período de purificação, de banhos, de óleos. É só a gente olhar a história da rainha Esther, né, que vê que ela Isso. ficou um tempão só se perfumando, só se produzindo, vamos dizer assim. Então, se essa questão surgir na sala, não precisa ninguém cativa muitas, não. Deus não iria permitir por causa do fracasso por causa do tropeço de Abraão, imprimir isso aqui para ficar uma marca, porque Deus sabia que da semente de Sara ia nascer é, era Isaac, né? Então isso aqui já está afastado. Agora, o que a gente tem que ver é esse pai da fé, um tropeço no caráter do pai da fé. É dizendo para ele, né? Ah, entendeu? Como quem diz, vamos usar assim de engano, de que você é minha irmã e ninguém vai mexer comigo, entendeu? Mas na realidade ele estava mentindo. Aquilo ali, o versículo 13 diz: Peço, digo que és minha irmã para que me vá bem por tua causa, e que viva minha alma por amor de Ele só ti, pensou né? nele. Por amor de ti. Então, só pensou Só pensou nele. nele. Até o egoísmo tomou conta de Abraão nesse dia. Sim, claro, não. Egoísta foi só quem foi. Entendeu? Egoísta foi só quem foi. Então, assim, eu boto você aí na frente aí de que você é minha irmã, entendeu? Esses homens não vão mexer comigo. Entendeu? Mas aí Deus tratou com o Faraó, né? Deus tratou com o Faraó, o rei, e o rei disse: Homem, como é que você faz um negócio desse comigo? Quase que eu tomo ela por mulher, né? Lá na frente ele diz assim: Disse que é isso que me fizeste, porque não me disseste que era sua mulher, disse que era minha irmã, de maneira que houvera tomado. Agora, pois, eis aqui tua mulher, toma e vai-te. Quer dizer, Abraão saiu de casa, saiu, acho, no testemunho assim, de que Deus teve misericórdia dele, mas ele não testemunhou, ainda estava sendo forjado para ser chamado depois de pai da fé e de amigo de Deus. Verdade. E na conclusão, o pastor Elinaldo diz assim que Abraão foi um escolhido por Deus para uma missão importantíssima: abençoar em Cristo todas as famílias da terra, né? Que é o que diz a verdade prática, é que o chamado de Deus na vida de Abraão e da nossa exige obediência restrita. A lição que tem que ficar para a gente é isso: que quando Deus nos chama, a gente tem que obedecer, aplicar, desenvolver ou usar a nossa fé e a nossa perseverança. Não adianta ficar, obedece hoje, não obedece amanhã, faz isso hoje
é procurar, a lição para nós é de procurar obedecer de todas as formas a ordem ou o chamado que Deus nos fez. Então, procuremos então cumprir, fazer a nossa parte, que a outra parte, que é de Deus, ele faz e ele se responsabiliza quando ele faz Verdade. essa aliança. Professor Marto, muito obrigado, viu? Deus abençoe você, aluno, você, professor, que está nos assistindo, que a gente possa tirar dessas lições, das 3 lições do segundo trimestre de 2026, lições importantes para a nossa caminhada de fé, com estes homens que deixaram, como o título da lição bem diz, um legado, né, importante para todos nós. A sua palavra, professor. É, justamente ele. Sempre lembrando, a gente vai estudar aí sobre a vida de Isaac e de Jacó, lembrando, eles não são perfeitos, mas eles têm exemplos para dar de aprovação e naquilo que eles fizeram de errado, que sirva de alerta para nós não fazermos assim. Se eu fizer isso, eu estou fazendo igual a Abraão, estou fazendo igual a Isaac, estou fazendo igual a Jacó. Então, não vou fazer, o caminho é por aqui. Quer dizer, a vida desses homens, o legado que eles deixaram, serve tanto de um jeito, a gente aprende tanto com os acertos, como com os erros dele. Todos eles servem. É o que serve para nós. Deus abençoe a todos. Deus abençoe e até a próxima aula, se o Senhor nos permitir. Deus abençoe. A paz do Senhor.